Estamos mais uma vez aqui na arquibancada, cenário novo e olha, como em casa de ferreiro espeto é de pau, vamos mostrar aí as cenas do Fernando, que é o nosso produtor, mas também colocou a mão na massa, literalmente, né, Fernando? Olha lá que coisa linda. Com um cenário novo aqui, um novo formato e também temos gente nova aqui no arquibancada. E nós vamos apresentá-lo, vocês já o conhecem. Como diria um amigo meu apresentador, ele é professor, locutor, narrador. Matheus Silva, seja bem-vindo ao nosso time. Obrigado, Marcão, né? Um abraço para todo mundo aí que está nos acompanhando, né? Fazer parte, né, do programa de esportes é sempre um prazer, né? Então, nossos assuntos aqui vão ser sempre interessantes. Você vai reforçar muito o nosso time. Obrigado. Manda um beijo lá pro Mané. Um abraço pro meu pai aí que tá viajando, inclusive, com a minha mãe. Esse fim de semana eles vão tirar uma folguinha, né? Então, eu que vou ser o homem da casa esse fim de semana aí. Muito bom. Ô, Matheus, recentemente nós tivemos o Catanduva, né? Fazendo uma belíssima campanha na Bezinha. Sim. Conseguiu o acesso à Série A3. E jogou já a primeira partida, a partida de ida contra a União São João, no estádio Silvio Salles, e o jogo terminou no empate 0-0. Agora, no sábado, às 15 horas, se não houver mudança, né, do horário, por conta desse calorzão que está fazendo lá fora, né? Aqui está gostoso, o ar-condicionado, tá uma beleza. Mas lá fora, 40 graus. E nós vamos ter agora a decisão mesmo. O que pode acontecer? Conta aí se você assistiu o Catanduva na Bezinha e quais as perspectivas que você tem da conquista do título e também da campanha que o Catanduva possa fazer na Série A3. Marcão, foi muito bacana, né? Eu acho que o Catanduva merecia esse presente, né? De ter o acesso aí da equipe do Catanduva, né? O Santo. E foi uma equipe que cresceu muito na competição. Se eu não me engano, na fase semifinal, eu dei uma olhada na classificação geral, né? Para acompanhar quais seriam os mandos de campo, né? Da volta. E o Catanduva naquela classificação que eu vi, era o quarto colocado entre as equipes semifinais, né? Da semifinal. Então, foi uma equipe que cresceu muito. Passava muita confiança. Exatamente. Né? Na primeira fase ali. E esse campeonato teve um temperinho especial que, como ano que vem a gente vai ter a B2... Então, acho que o primeiro objetivo de todos os times era garantir uma classificação na própria B1 do ano que vem, né? Sim. Porque quem caísse fora até a segunda fase ia ser, em tese, rebaixado para a B2 no ano que vem. Então, acho que o primeiro objetivo era esse, o Catanduva conseguiu. A partir daí, né, a briga virou mesmo pro acesso para a Série A3. E o Catanduva, né, aquele jogo de volta lá em Taquaritinga foi épico, né? Porque você reverter um resultado adverso fora de casa, né, ter que reverter fora de casa... Poucas vezes a gente vê isso, né, no futebol. E o Catanduva foi lá e fez isso, né? O jogo foi favorável e deu tudo certo. Mostrou que o santo do padre é forte. Né? Tem um bom santo, né, por trás de todo o trabalho aí do Padre Osvaldo, enfim, né, de todo mundo que está dentro aí do time. E vamos desejando aqui desde já boa sorte, boa sorte ao Catanduva nesse jogo que vai acontecer no sábado, né, em Araras contra o União São João e que o Catanduva pode sair de lá com o título. Sim. Caso não conquiste, né, não ganhe do União São João, pelo menos já ganhou o acesso para a Série A3. Sim. Vamos de Sul-Americana? Sim. Você é ligadaço no esporte de uma maneira geral, né? Sim, principalmente do futebol, né? Mas no geral também. Sul-Americana, como é que você está acompanhando, vendo essas semifinais? O Corinthians, que empatou em casa com o Fortaleza, agora vai ter que decidir lá na Arena Castelão, né? Sim. E o outro jogo que é entre LDU e Defensa e Justiça. Isso, são dois times estrangeiros. Sim. Contra dois brasileiros. Isso. Eu acredito que o trabalho do Fortaleza recentemente ele é mais organizado do que o do Corinthians, né? Não podemos dizer impecável porque não existe essa palavra no futebol, mas é um trabalho muito bem feito pelo Vojvoda. Sim, com certeza. É a primeira vez que um time nordestino chega, né, nessa fase de semifinal da Sul-Americana. E eu acho que o Fortaleza tem tudo para chegar na fase final, né? Para jogar lá no Uruguai, né? A final vai ser em Punta del Este. Vai levar essa vantagem. Eu acho que foi um ótimo resultado para o Fortaleza. Mesmo o Fortaleza tendo jogado um pouquinho melhor que o Corinthians, né, nesse jogo de ida. Né? O Fortaleza saiu na frente, né, no lance ficou ali. Dúvida em pênalti. Teve uns lances polêmicos ali, né? Um lance em cima do Marinho, outro em cima do Bruno Pacheco. Mas o Corinthians, né, com aquele gol do Yuri Alberto, né,
quando a bola cai no pé do Renato Augusto, o Corinthians consegue criar alguma coisa, né? Fantástico o jogador. E ele é excepcional. Então, no passe dele ali, o Yuri Alberto, que estava numa fase ruim, né? Ainda está, mas esse gol aí acho que pode dar um pouco de confiança para ele. Ele empata o jogo. E do outro lado, a gente tem a LDU ali com... Praticamente carimbou a passagem para outra fase, porque ganhou de 3-0, né? Sim, sim. Vai administrar com certeza e muito dificilmente vai ser superado pelo defensa, né? Isso. Inclusive, eu fiz uma previsão totalmente errada, né? Eu faço um programa com o meu amigo da TV Cultura, o Gil Arruda. No domingo ele perguntou se ia ter gol do Guerreiro, eu chutei que não ia ter. E o Guerreiro fez 2 gols no jogo da LDU, ex-Corinthians, né? Que tem história aí com... Pelo jeito você é corintiano. um pouquinho. Mas, né, ele perguntou, eu achei que não, né? Mas o Guerreiro foi lá e fez 2 gols. Mesmo com 39 anos, o Guerreiro, ele ainda continua ali... Pelo menos no futebol da América do Sul, ele continua se destacando, né? Então... Resta saber quem que vai ser o adversário da LDU. Acho que o defensa ali não vai ter... Muitas dificuldades. O defensa vai acabar jogando para tentar, pelo menos, diminuir um pouquinho esse resultado adverso. Mas acho que a curiosidade aí vai ser em quem vai conseguir classificar entre Fortaleza e Corinthians. Eu acho que a esperança do Corinthians, né? Agora o Mano tá chegando. O Luxemburgo acabou sendo... Você acha que foi uma decisão um pouco... não sei se precipitada, talvez não seja o termo certo, mas uma decisão um pouco... atabalhoada por parte da diretoria, dispensar o Luxemburgo e contratar um técnico quase que às vésperas de um jogo decisivo. Sim, não só às vésperas, como no meio do confronto, né? Porque é como se fosse um jogo de 180 minutos, então foi como se fosse no meio do jogo. É que sabe o que acontece, Marcão? Esse ano o Corinthians foi muito bagunçado. O Corinthians começou com o Lázaro, e aí o Corinthians perdeu o timing de contratar o Dorival Júnior, porque o Dorival era a primeira opção, né? Depois que o Lázaro saiu, só que o Dorival tinha acabado de acertar com o São Paulo, né? E aí teve aquele lance com o Cuca ficou 2 jogos e saiu, trouxe o Luxemburgo e aparentemente, acho que essa situação também impactou nessa decisão do Corinthians de mandar o Luxemburgo embora, porque o Corinthians viu que o Tite está perto de acertar com o Flamengo. E acho que o Tite seria a prioridade do Corinthians. Mas o Mano já estava ali conversado, né? Pelo que eu acompanho ali, o Mano já conversava, né, com os dirigentes do Corinthians já há algum tempo e acabou optando pelo Mano. E acho que isso não vai ser muito favorável, né? Mesmo o trabalho do Luxemburgo sendo bem questionável, né? O Corinthians não vinha jogando bem, mas nesse momento acho que é meio complicado, né? Você mandar um treinador embora às vésperas do jogo. Só nos resta esperar o jogo, né? Vamos passar para a Libertadores? Está acompanhando? Sim. Como é que você acompanhou o resultado Fluminense 2, Internacional 2 e já emenda o empate, acho que foi heróico, conquistado pelo Palmeiras, lá na Bombonera contra o Boca Juniors, 0-0, e agora nós teremos o jogo de volta, né? O Fluminense vai até o Rio Grande do Sul e o Boca vem até o Allianz. Isso. Eu acho que foi um grande resultado para o Inter, né? O Inter teve um jogador a mais ali no decorrer do jogo, né? O Samuel Xavier acabou sendo expulso no final do primeiro tempo. E isso facilitou um pouco o jogo pro Inter, né? O Inter chegou a virar o jogo com o gol do Catanuvense, inclusive, né? O Alan Patrick fez um belo gol. O Patrick tá jogando bem. Tá jogando bem. Acho que é o grande destaque do Inter aí, né? Principalmente na frente. Agora chegou o Ener Valencia, né? Um ótimo atacante para fazer uma parceria com ele. Mas o Fluminense, né, com o Germancano, que é o melhor centroavante aí no futebol brasileiro nos últimos anos, conseguiu fazer 2 gols e aí o jogo tá em aberto. Acho que o Fluminense e Inter é um jogo... Eu coloquei o Fluminense como favorito, né, para passar, mas o Inter decidiu em casa agora, né, e uma vitória simples já coloca o Inter na final. Então tá bem aberto, acho que são 2 equipes ali com bons trabalhos, né, principalmente o Fluminense. E no outro confronto, Marcão, eu até falei, uma das coisas que eu acertei, pelo menos na minha previsão da semana, foi que teria um empate, né, lá na Bombonera. O Boca foi um pouco melhor que o Palmeiras, né? O Cavani é um excelente atacante, né? Mesmo com a idade avançada. É de encher os olhos. É um atacante que busca o jogo, né? Ele não fica parado ali. Faz a diferença. Faz a diferença, ele arma o jogo quando precisa, né? E ele deu um pouco de trabalho, né, para a defesa do Palmeiras. O Barco, que é um outro atacante ali do Boca Juniors também. Muito bom jogador, hein? Apareceu bem. O Ruivinho, né? O Ruivinho, né? Ele fez aquele lance que ele chutou cruzado, o Everton deu uma espalmada meio esquisita, quase que o Cavani completa. Mas o Palmeiras tem tudo para classificar. O Palmeiras foi visivelmente para buscar o empate mesmo. Acho que sim. Sofreu por conta desse esquema, não sei se podemos chamar de suicida, mas é um esquema que corre os seus riscos, né? Sim. Mas, por exemplo, ano passado o Corinthians fez um esquema 100% suicida contra o Boca, né, naquela volta das oitavas e deu certo, passou nos pênaltis.
Eu acho que o Palmeiras jogou bem mais que o Corinthians jogou aquele jogo, né? Mas o Palmeiras está com um pouco de dificuldades nesses últimos jogos. Acho que o Dudu faz muita falta, né? O Dudu só volta no meio do ano que vem. A verdade, Matheus, é que a gente tem nesse jogo, né, Palmeiras e Boca, agora 2 times copeiros. Sim. Não dá para fazer uma previsão assim, digamos. O Palmeiras vai jogar em casa, é favorito. Ou o Boca, por ter empatado lá, corre sério risco. Porque, velho, são 2 equipes super tarimbadas, acostumadas a Libertadores e Sim. Acho que a gente vai ver um grande jogo, né? Sim, sim. O Palmeiras eu acho que é favorito contra qualquer time da América do Sul para ganhar a Libertadores. O problema é que o Boca, ele gosta de ganhar de favoritos, né? Ele gosta de matar os favoritos, né, na fase. E para quem achava que o Boca estava morto, né? Ontem ele mostrou que está vivo na competição. Sim, sim. O Boca é sempre vivo, né? O Boca você nunca pode subestimar. Mas vai ser um grande jogo. Acho que vai ser um jogo bem nervoso, bem tenso. Se o Palmeiras não fizer um gol ali nos minutos iniciais, o Boca, eu acho que tende a começar a gostar do jogo e o confronto vai ficar em aberto. Acho que o Palmeiras consegue definir jogando em casa. Agora, o que promete bastante também é a rodada do final de semana do Brasileirão, né? Sim. Só para reforçar aqui, o primeiro colocado é o Botafogo, o Palmeiras vem em segundo, Grêmio e Bragantino formam o G4. Já no Z4... Meu Santos está lá. Mas teve um resultado heróico, né? Contra o Bahia. Sim, foi muito bom. Só que é um jogo de fundamental importância para o Santos, porque joga contra o Vasco, né? E o Vasco já saiu da zona de rebaixamento, Sim. Mas a diferença em pontos, são 2 pontos, que pode ser tirada se o Santos vencer em casa o Vasco da Gama. Mas eu gostaria que você falasse da rodada, da situação dos times, tanto do G4 como do Z4, e também dessa última rodada. Dessa última não, da rodada do final de semana. Sim, sim. Eu acho que o Santos vai ter um jogo difícil, porque o Vasco, eu acho que é a grande equipe em ascensão, né? Do campeonato, né? O passado recente do Vasco aí, depois da chegada de vários jogadores, como o Verratti, né? Enfim, o próprio Ramon Dias, o treinador, melhorou bastante, né? O Vasco. E eu coloco o Vasco, né, possivelmente como um time que escapou. Lógico, tem muito jogo pela frente, mas a tendência é que o Vasco escape agora, né? O Vasco parecia estar indo direto para a Série B do ano que vem mais uma vez. E do lado de cima, né, o Botafogo tá dando aquela oscilada que é normal, né? Quem lembra daquele campeonato que o Corinthians venceu em 2017? São onde 7 o Corinthians... pontos de diferença para o Palmeiras. Sim. E o Botafogo acho que tem uma grande responsabilidade nessa rodada, né? Porque se a gente pegar, o Botafogo em tese tem um jogo mais tranquilo contra o Goiás em casa. Enquanto o Palmeiras visita o Bragantino, né? Ou seja, é um confronto quase direto ali, sendo que o Palmeiras tem... Para o Santos e para os santistas é bom que o Botafogo ganhe, né? Sim. Porque aí pode ser, se o Santos também vencer o Vasco da Gama, ele pode até, quem sabe, deixar a zona do rebaixamento. Sim. Mesmo porque hoje fazem parte Bahia com 25, Santos com 24, o América Mineiro com 17 e o Curitiba 14, né? Só que Goiás é o primeiro fora da zona de rebaixamento, Sim. com 26, e o Vasco está em 15º, mas também com 26 pontos. Sim, sim. Então, eu acho que é muito... polêmica essa última, ou pelo menos ela não deixa de ser assim, de chamar muito a atenção por ter essa situação aí entre os 6 últimos colocados, né? Sim, sim. Agora ficou muito embolado, né? A gente tem 2 times ali praticamente rebaixados, né? O América e o Curitiba, e até o Corinthians está bem aberto. O Corinthians ainda corre risco, Sim. Né? Mesmo na 10ª colocação, né? Pela colocação, o Corinthians está bem afastado, mas na pontuação ainda corre um certo risco. Tem muita equipe embolada, então não dá para cravar aí quem que vai cair e quem que vai permanecer. Mas igual eu falei, o Vasco, por exemplo, está muito bem. O Santos está vencendo alguns jogos pontuais, né? Venceu o Bahia, venceu aquele jogo contra o Grêmio também, que foi muito importante pro Santos. Só que o Santos... Eu já vi muita gente falando que o Santos está jogando como rebaixado. Em muitos jogos ele aparenta estar como rebaixado mesmo. E também, sem contar o problema do comando técnico, Sim. Né? Contrata Luxemburgo, contrata Carille, fica Marcelo Fernandes. Sim. Isso cria uma instabilidade. E os jogadores já bancaram, eles querem o Marcelo Fernandes. Sim. Então, acho que a medida mais certa, acertada da diretoria seria exatamente bancar. Já para esse jogo contra o Vasco, é o Marcelo Fernandes o técnico. Sim. Mas que ele fique para o resto do campeonato. Sim, sim, né? É uma escolha difícil. O Aguirre ficou muito pouco tempo, né? O Santos e o Corinthians estão meio bagunçados. Não deu certo, não deu certo. Né? A escolha foi errada. Sim, sim, sim. O Paulo Turra também não deu liga com o Santos.
Enfim, e do lado de cima, né, o Grêmio também tem um outro jogo muito difícil contra o Fortaleza, né? Dificílimo. Dificílimo. O que pode favorecer um pouco o Grêmio é que o Fortaleza provavelmente vai E o Palmeiras segurar. joga contra o Bragantino. Em Bragança. Em Bragança, outro jogo difícil. É uma rodada que pode trazer muitas surpresas. Sim, sim, sim. E vamos ver como é que o Botafogo vai... Tanto para o bem como para o mal. Exatamente. Vamos ver como é que o Botafogo, se o Botafogo dispara ou se ele tropeça mais uma vez, vai ser uma rodada bem interessante. Bom, você que é especialista, fala Diga. sobre o Bax Catanduva. O Bax está disputando o Campeonato Paulista, né? Na verdade, o Bax está disputando 2 campeonatos. Começando pelo Paulista, né? Com a equipe adulta. O Bax, ele joga hoje contra o Ourinhos, inclusive, fazendo aquele clássico, né? Que há 10, 15 anos atrás. Velhos tempos, né? Dos velhos tempos, né? Bax e Ourinhos. E o Bax... Sempre era, assim, um jogo... Sim. De chamar a atenção de multidão, né? Sim, Multidões. sim. Era o grande clássico do basquete feminino, né, naquela época. E hoje o Ourinhos está voltando a disputar o Campeonato Paulista, né? Esse ano a equipe voltou e está formando a equipe. Então hoje o Bax acho que é bem favorito para vencer lá no ginásio Monstrinho, em Ourinhos. Né? O jogo às 7h30 da noite. Vai passar no YouTube, né? Quem quiser acompanhar aí pode dar uma olhada por lá. E o Bax, nesse campeonato, acho que enfrenta bastante dificuldades, porque acho que tem equipes com mais estrutura que o Bax nesse momento. O próprio César Araquara, atual campeão brasileiro, né? Bicampeão paulista, está buscando o tri agora. A equipe do Unimed Campinas também trouxe muita gente boa. Então vai ser um campeonato difícil para o Bax, mas o Bax faz bons jogos também contra essas equipes mais fortes, né? Então o Bax acredito que consiga ir longe na competição, mas né, quando estiver afunilando vai enfrentar um pouquinho de dificuldade, imagino eu. Então quem for catadovense aí dá uma força lá no YouTube para acompanhar essa partida entre Bax e Ourinhos, hoje 7h30 da noite. E também o Bax está disputando o Campeonato Brasileiro da CBB, que é Sub-23. E disputou a primeira fase lá em Pindamonhangaba e venceu todos os 3 jogos. Eu acho que no Brasileiro da CBB o Bax pode ser o grande favorito. Pode ser o grande favorito, que é um campeonato muito importante para conhecer novas jogadoras. Para resgatar a tradição, né? Sim, com certeza, com certeza. E logo mais as equipes vão disputar em Recife a segunda fase e a fase final vai ser onde? Catanduva. Olha que beleza. Catanduva. Então pode ser que o Baxa, né, com esse entusiasmo, essa ansiedade que está gerando no torcedor, pode ser campeão em casa também, né? Então é importante aí a gente acompanhar. Trouxe algumas jogadoras pro Paulista, né, jogadoras jovens, e elas também disputam esse Campeonato Brasileiro da CBB. Então, nesse campeonato, acho que o Bax pode trazer bastante alegria aí pra torcida. E no Paulista, acho que pode vencer alguns jogos aí pra também animar um pouquinho o torcedor aqui em Catanduva. E o Jornal Conecta também vai se reforçando. O Arquibancada ganhou esse excelente reforço, que é o Matheus Silva, que vai estar aqui com a gente nos outros programas, nos próximos programas também. E na segunda-feira a gente volta contando todas essas novidades que a gente comentou aqui durante o Arquibancada. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcão. Adorei a experiência de dividir aqui o bate-papo, essa mesa redonda sim, sim. com você e espero que a gente tenha sucesso. Ô, Marcão, obrigado a todo mundo aí que acompanhou e, né, sempre presente aqui pra gente passar um pouquinho a nossa visão do esporte, né, catanduvense e também no esporte em geral, mas vou estar sempre presente aqui, Marcão. E eu espero sempre você aqui na Arquibancada.